Quem é que vem aí? Suzana Schwentz. Aê. 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 E aí, queridos, bom dia. Hoje esse bom dia tá maravilhoso, hein? Não preciso brigar com vocês a dar um bom dia maravilhoso. Então tá bom, vamos lá então. O que vai cair amanhã? O que vai cair amanhã? Tudo! Então vamos lá. Vamos começar por aquilo que as pessoas acham, meu Deus, aquilo eu não vou saber, eu vou chutar. Não, não vai chutar. Ou se tu vai chutar certo amanhã. Olha lá, classificação das normas constitucionais. Plena, contida, ilimitada. Como é que eu vou acertar essa questão amanhã? Quando não aparecer a palavrinha lei, é plena. Quando aparecer a palavrinha lei, é contida. Desde que seja um artigo dentro dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, artigo 6º, 7º, colocou algum inciso dentro dos direitos e garantias fundamentais. Colocou do lado a palavrinha lei, vai ser o quê? Contida. Não colocou a palavrinha lei, vai ser o quê? Plena. Agora, como é que eu faço para responder quando é uma norma limitada? Que é o caos de todo mundo, né? Por quê? Porque a limitada também aparece a palavrinha lei. E aí, como é que eu faço para diferenciar a palavrinha lei da palavrinha lei quando for limitada e lei quando for contida? Como é que eu faço para gabaritar amanhã? O que eles vão fazer? Vai aparecer a questão dentro dos direitos sociais. Como é que eu faço para acertar? Quando o pagamento daquele direito for feito pelo Estado, ele vai ser o quê? Limitado. Quando o pagamento daquele direito for feito pelo empregador, ele vai ser como? Contido. Então é isso que tu vai fazer amanhã. Olha lá. Nas duas vai aparecer a palavrinha lei. Por exemplo, pensou em seguro-desemprego, gente. Quem paga o seguro-desemprego? Vai estar palavrinha lei. E agora, José? Quem paga o seguro-desemprego? É a empresa que te paga o seguro-desemprego ou o governo? Então, se aparecer seguro-desemprego, o que tu vai responder? Mas e se aparecer o fundo de garantia? Quem te paga o fundo de garantia? A empresa. Então, tu vai responder o quê? Então apareceu a palavrinha lei, Dentro dos direitos sociais, pensa. Quem paga? Governo, limitada. Empresa, contida. Apareceu dentro dos direitos individuais a questão. Sem a palavrinha lei, vai ser o quê? Plena. Com a palavrinha lei, vai ser o quê? Contida. Gabaritar a questão. Vamos para outra. Vamos para órgãos essenciais da justiça, tá? Órgãos essenciais da justiça. O que vai ser questão de prova? Ministério Público. Provavelmente o quê? Chefe, Procurador-Geral da República. Só que eles vão perguntar quem é o chefe do Ministério Público do Trabalho. É o mesmo Procurador-Geral da República. Então ele vai ser nomeado pelo presidente da República, ele vai ter o quê? Mandato de 2 anos, permitida a recondução e não uma recondução. Ele tem fator idade, ele passa pelo crivo da maioria absoluta do Senado. Ok? Eles não vão perguntar ao Procurador-Geral da República exclusivamente, eles vão perguntar o chefe do Ministério Público do Trabalho. Vai ser exatamente o mesmo do Procurador-Geral da República. Ok? Ou eles vão perguntar algum critério em relação à garantia, gente. Se eles perguntarem em relação à garantia, eles vão perguntar a vitalicidade. A vitalicidade dos membros do Ministério Público é igualzinho em relação aos juízes. Artigo 95. Qual é a única diferença? Que lá no judiciário, os juízes de primeiro grau passam por uma avaliação de 2 anos. Aqui não tem grau, gente. Aqui todos passam pela avaliação de 2 anos. Ponto final. Então, são os locais onde eles gostam de perguntar as questões dentro dos órgãos essenciais de justiça. Resolvido constitucional. Vamos para regimento interno.
Vamos lá, né? Precisamos revisar tudo, então vamos embora. Temos que garantir o máximo de questão para amanhã. O que vai cair no regimento interno, gente? Primeira regra inicial lá em relação às composições e eleições. Vamos começar pelas eleições, gente. O que nós temos que cuidar em relação às eleições? Quem são os cargos diretivos dentro do tribunal? É presidente, vice-corregedor e vice-corregedor. Pois bem, estes cargos aqui, mais os 16 do pleno, que na verdade são só 8, que são eleitos, e mais todos os cargos que são eleitos para as comissões, todos eles vão ser eleitos em qual ano? Ímpar. Todos estes em ano ímpar. E todos têm um mandato de 2 anos, vedada a recondução. Qual é a única exceção desses? Estes daqui, gente. Então, esses tem que cuidar, porque esses também são eleitos no ano ímpar. Mas esses têm mandato de 2 anos, permitida a recondução. Então, todos estes em ano ímpar, mandato 2 anos. Todos estes 2 anos, vedada a recondução. Exceto quem? Estes. Aí, o outro que é eleição, que é em ano par. Quem que é eleito em ano par? Que não é cargo diretivo, gente. Não é órgão do tribunal. É quem? O ouvidor e o vice-ouvidor. Eles também têm mandato de 2 anos e aí é permitida a recondução. Algum critério desses em relação à eleição vai estar na questão de prova. Depois do critério de eleição, nós temos, então, o critério de composição com quórum. Lembra lá, gente. O pleno tem 48. Para começar a sessão do quórum, maioria absoluta, 25. O que eles vão confundir? Quando precisa também maioria absoluta para julgar? Quais são as questões que precisa desse mesmo quórum? Inconstitucionalidade, processos administrativos e o que mais? Não, o que precisa de 2/3, que é a negativa de promoção do magistrado por antiguidade. Então, começamos pelo pleno. Um desses itens, eles vão confundir. Então, composição, 48 desembargadores. Quórum para iniciar, maioria absoluta, são 25. Regra para julgamento, maioria simples. Quais são as 3 exceções? Essas 3. Para declaração de inconstitucionalidade, maioria absoluta. Para julgamento de processo administrativo, maioria absoluta. Para negar a promoção do juiz por antiguidade, o quórum, 2/3 e não maioria absoluta. Resolveu o pleno. Acabou o pleno, vamos para o especial. No especial, o que eu tenho? Eu tenho 16, sendo que desses 16, metade é antiguidade e a outra metade é eleição. Estes 16, qual é o quórum para iniciar? 10, tá? Não é maioria absoluta, isso aqui é quórum qualificado, gente, ok? Depois, eu tenho o que mais? As sessões. Venho para cá, vamos separar. Tenho 2 sessões individuais. Então, primeira e segunda sessão individual. Tenho uma sessão de dissídios coletivos. Qual é a diferença aqui, gente? Nessa aqui eu tenho 12, nessa aqui eu tenho 13 em cada uma das 2. Só que as 2, para iniciar a sessão, eu preciso de um quórum de 6. Por que eu tenho diferença aqui? Porque aqui compõe o presidente e o vice. Então, não esqueçam que o presidente e o vice fazem parte do pleno, do especial e da sessão de dissídios coletivos e a preside, tá?
Depois, na sessão de execução, eu tenho quantos? 8. Quantos para iniciar a sessão? 5. Depois, na turma, eu tenho quantos? 4. E para iniciar a sessão, 3. Né? Quórums resolvidos. Agora, o que é que mais? Competências. Ai, que loucura! Vamos resolver as competências. O que vai cair na prova? Vocês já sabem. O pleno, o especial, a primeira sessão, a segunda sessão e o presidente. Vai lá e me digam, quando vocês tiverem dúvida em relação à competência em termos de remédios constitucionais, o que é que vocês vão chutar? Quem que vocês vão chutar na prova? Se eu não me lembrar, quem julga remédios constitucionais? Especial. Se eu não me lembrar, quem julga as competências administrativas? Aonde é que eu vou chutar? Presidente. Por quê? Porque é nestes dois que se concentram as respostas das questões de prova. Então, o que eu tenho que saber aqui? Que o pleno, ele vai julgar quem? Ele vai julgar remédios constitucionais, mas é só o habeas data, o mandado de segurança. Ele não julga habeas corpus, só em relação aos seus atos. O especial, ele julga mandado de segurança, habeas data e mandado de segurança. Contra quem? Presidente, vice, corregedor e os juízes de primeiro grau, quando é função administrativa ou quando é função jurisdicional. Administrativa, juízes na função administrativa. Por quê? Porque quem julga os juízes em primeiro grau, em termos de funções jurisdicionais, são quem? Primeira sessão. E quem julga os juízes de primeiro grau em ações rescisórias? Segunda sessão. Então, juízes de primeiro grau, ação rescisória, segunda sessão. Juízes de primeiro grau, remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança ou habeas data, na função administrativa? Não, na função jurisdicional. Jurisdicional. A administrativa vai ser julgada pelo especial. O que mais? Os desembargadores no processo administrativo são julgados aonde? No pleno. Os juízes em processo administrativo são julgados aonde? No especial. Quem elege os integrantes das comissões permanentes? O pleno. Então, comissões permanentes no pleno. E as comissões temporárias? O especial. Relembrado competências? Uma dessas ou essas confundidas estarão nas questões de prova. E o presidente vai ser confundido, além da relação que nós sabemos com o especial, vai ser confundido com quem? Com o corregedor. Relembrando, o presidente tanto atua em primeiro como em segundo grau na função administrativa. Por isso que tudo que aparecer na questão de prova em relação a servidores de execução, sempre a resposta vai ser quem? Presidente. A corregedoria atua somente em primeiro grau, mas ela não atua na função administrativa. Ela atua aonde, gente? Aonde que ela atua? Só para o controle dos juízes. Então, na função jurisdicional. Tá? Aqui, ó. Por isso que a resposta das questões de prova de vocês é em termos de presidente a maior resposta. Ok? E para finalizar, vocês sabem a parte final do regimento interno, que nós já falamos, que a FCC sempre vai utilizar uma questão início, meio e fim.
E ela vai utilizar sempre uma questão em relação à eleição, sempre uma questão em relação à competência e sempre uma questão do final do regimento interno e provavelmente em relação à organização. E a questão de prova vai ser quem? Se a questão de prova for sobre comissões, qual das comissões vai ser questão de prova, gente? Qual? Não escutei. Não escutei. Qual orçamento é? A de orçamento. E o que mais ela faz? Planejamento. Ela faz toda a questão da organização e planejamento. E por que que essa vai ser a comissão da prova? Porque é a única que tem na sua composição quem? Servidores que fazem o quê? Participam da sessão de julgamento. Então, ela não tem somente na sua composição juízes desembargadores. E, com certeza, vocês sabem que a questão da prova vai ser quem? Ouvidoria para finalizar, queridos. E por que vai ser ouvidoria? Porque a ouvidoria não é um órgão do TRT. Ela é um órgão independente. Então, ela não faz parte da presidência, da corregedoria, dos demais órgãos. Ela é um órgão independente para fazer o quê? O controle social. E daí, se vocês fizerem uma denúncia anônima, posso fazer uma denúncia anônima? Não, então daí o ouvidor pode negar. E o que é que vocês vão poder fazer? Recurso. Qual é o prazo do recurso? 10 dias. E esse recurso vai ser julgado por quem? Quem vai julgar esse recurso? O especial. E quem vai ser o relator nesse recurso? O vice-presidente. Essa vai ser a questão final do regimento interno na prova de vocês, que é a ouvidoria. Então, mandato de 2 anos, permitida uma recondução, eleito em ano par, não é órgão do tribunal, é órgão independente, porque faz o controle social e faz o quê? Não posso denunciar para ela de forma anônima, porque não existe denúncia anônima. Então, eu preciso fazer o quê? Obrigatoriamente me identificar. Se eu não me identificar, é caso de rejeição do recebimento pela ouvidoria. Consequentemente, cabe recurso. Qualquer prazo que eles colocarem na prova, em termos de prazo administrativo, vocês vão sempre responder que é 10 dias. E este recurso administrativo que é julgado pelo especial. E aí, quem vai ser o relator desse processo no especial vai ser o vice-presidente. Ok, gente? Finalizado. Revisei todo o regimento interno. Vamos gabaritar essa prova amanhã!